Liberte-se do vazio interno hoje. Redescubra seu propósito com 30 ensinamentos de Cristo. Existe um vazio dentro de você que palavras não conseguem explicar. Um silêncio interno que ecoa mesmo nos dias mais cheios. Uma sensação de desconexão que insiste em permanecer. Mesmo quando tudo ao seu redor parece estar no lugar. Você continua seguindo. Cumpre suas responsabilidades. Responde mensagens. Participa de conversas. Tenta manter uma rotina. Mas no fundo, existe algo que não se encaixa. Algo que não se preenche. Como se uma parte essencial de você estivesse ausente. E você não soubesse exatamente quando ou como isso aconteceu. Você já tentou ignorar isso. Já tentou se distrair, ocupar a mente e preencher o tempo com coisas que prometiam satisfação. Talvez tenha buscado em conquistas, em pessoas, em momentos passageiros. E por um instante até funcionou. Mas depois o vazio voltou, mais silencioso, mais profundo, mais difícil de explicar. Isso acontece porque o que você está tentando preencher não é superficial, não é algo externo, é algo que vem da alma, e a alma não se satisfaz com aquilo que não é eterno. Agora pare por um momento e seja honesto consigo mesmo. Até quando você vai continuar tentando resolver algo espiritual com soluções temporárias? Até quando vai fingir que está tudo bem, quando dentro de você existe uma inquietação que não se cala? Existe uma verdade que precisa ser encarada, e talvez ninguém tenha te dito isso de forma clara até hoje. Esse vazio não apareceu por acaso. Ele tem um propósito. Ele carrega um sinal. Existe uma voz dentro de você que ainda não foi completamente silenciada. Uma voz que insiste em te lembrar que você foi criado para algo maior do que simplesmente existir. E quanto mais você tenta ignorar, mais essa sensação cresce. Isso não é coincidência. Isso é um chamado. Um chamado para sair do automático, para romper com tudo aquilo que te afastou da sua essência, para reencontrar aquilo que foi perdido ao longo do caminho. Neste momento, não se trata mais de buscar respostas em qualquer lugar. Se trata de estar disposto a ouvir a verdade, mesmo que ela confronte aquilo que você acredita hoje. Porque a verdade não vem apenas para consolar, ela vem para transformar. E existe uma transformação esperando por você, algo que não depende das circunstâncias, mas de uma decisão interna que começa agora. Ao longo deste vídeo, você será conduzido por ensinamentos que não apenas explicam o vazio, mas mostram o caminho para preenchê-lo de forma real. Não são ideias humanas, não são opiniões passageiras. São princípios que atravessaram gerações e continuam vivos, porque falam diretamente com aquilo que existe de mais profundo em você. Se você continuar até o final, algo dentro de você não será mais o mesmo. E isso começa agora, com o primeiro entendimento que poucos têm coragem de encarar. O incômodo que você não consegue explicar. Existe algo dentro de você que incomoda, mas não grita. Não aparece de forma óbvia. Não chama atenção para os outros, mas está sempre ali, presente, silencioso, constante. É aquele desconforto que surge nos momentos de pausa, quando tudo fica quieto e você percebe que, por mais que tente seguir em frente, algo dentro de você não está em paz. Não é cansaço físico, não é apenas estresse, é mais profundo. É como se sua alma estivesse tentando te dizer algo que você ainda não parou para ouvir. Você já percebeu como esse incômodo aparece nos momentos mais inesperados? Às vezes no meio de um dia comum, às vezes à noite, quando tudo desacelera. É como uma sensação de que algo está fora do lugar, mesmo que externamente tudo pareça certo. E o mais difícil é que você não consegue explicar isso para ninguém, porque nem você entende completamente. Só sente e tenta seguir como se não estivesse ali. Mas preste atenção nisso. Esse incômodo não é um erro. Ele não é um defeito seu. Ele é um sinal. Um alerta interno de que existe uma desconexão acontecendo entre quem você é hoje e quem você foi criado para ser. O problema é que, em vez de escutar esse sinal, você aprendeu a abafá-lo, a ocupar a mente, a distrair o coração, a preencher o tempo.
Só que quanto mais você ignora, mais esse incômodo se aprofunda. Existe uma razão espiritual por trás disso. A alma humana foi criada com um propósito claro, uma direção, uma conexão com Deus. Quando essa conexão é enfraquecida, algo dentro de você percebe. Mesmo que sua mente não entenda, sua alma sente. É por isso que nada parece suficiente. Porque você não foi criado para viver apenas de coisas externas. Você foi criado para algo eterno. E talvez o que você sempre chamou de ansiedade, insatisfação ou inquietação, na verdade seja algo muito mais profundo. Seja o início de um despertar. Um convite para olhar para dentro com honestidade e reconhecer que continuar vivendo da mesma forma não está funcionando. Esse incômodo é o ponto de partida para algo maior, mas apenas se você tiver coragem de não fugir dele. Agora existe uma decisão diante de você. Continuar ignorando esse sinal, preenchendo o vazio com distrações, ou finalmente encarar o que está dentro de você com verdade. Porque o que vem a seguir vai revelar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida. E quando você entender isso, não vai conseguir voltar a ser como antes. Quando tudo está bem, mas nada faz sentido. Existe um momento na vida em que tudo parece estar no lugar, mas dentro de você nada se encaixa. Você olha ao redor e percebe que fez o que esperavam de você. Construiu uma rotina, alcançou objetivos, manteve relações, seguiu um caminho que parecia certo. E ainda assim, algo dentro de você continua vazio. Não é falta de conquistas. Não é ausência de oportunidades. É a sensação de que, mesmo tendo tudo o que deveria trazer satisfação, você ainda não encontrou sentido. Esse é um dos conflitos mais silenciosos que alguém pode viver. Porque externamente não existe motivo para reclamar. Aos olhos dos outros, você está bem. Mas internamente, existe uma pergunta que não se cala. Para que tudo isso? Qual é o propósito real por trás do que você está vivendo? E quanto mais você tenta responder com lógica, mais percebe que essa resposta não está na superfície. Está em um lugar mais profundo que você ainda não acessou. Você começa a perceber que viver apenas cumprindo expectativas não sustenta a alma. Que correr atrás de metas sem propósito gera um tipo de cansaço que descanso nenhum resolve. É como estar em movimento constante, mas sem direção. E o mais perigoso é que isso pode durar anos. Pessoas passam uma vida inteira vivendo assim, tentando se convencer de que está tudo certo, enquanto dentro delas existe um vazio crescente. Existe uma diferença entre estar ocupado e estar alinhado, entre ter resultados e ter propósito. E quando essa diferença se revela, não tem como ignorar. Porque você começa a enxergar que o problema não é o que você conquistou, mas o que está faltando por dentro. E essa falta não pode ser resolvida com mais esforço, mais metas ou mais distração. Ela exige uma mudança de direção. Cristo trouxe ensinamentos que confrontam exatamente esse ponto. Ele não chamou pessoas para simplesmente fazer mais, conquistar mais ou provar mais. Ele chamou para algo diferente. Para uma vida com sentido, com propósito, com conexão real com Deus. Ele mostrou que ganhar o mundo inteiro não significa nada se a alma estiver vazia, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 26. Agora pense com sinceridade. Você tem vivido com sentido ou apenas acumulando experiências que não preenchem? Porque o que você vai perceber a seguir pode explicar por que sua alma continua em silêncio, mesmo quando o mundo ao seu redor faz tanto barulho. E entender isso é o próximo passo para sair desse ciclo invisível. O silêncio da alma em meio ao ruído do mundo. Existe um tipo de silêncio que não é ausência de som, mas ausência de conexão. É quando tudo ao seu redor está cheio de estímulos, vozes, informações, distrações, mas dentro de você existe um vazio quieto que nada consegue preencher. Você vive cercado por barulho, mas distante de si mesmo. E quanto mais o mundo fala, menos você consegue ouvir aquilo que realmente importa.
Perceba como sua rotina está cheia. Notificações, compromissos, conteúdos, conversas, decisões. A mente nunca para. Sempre existe algo ocupando seu tempo, exigindo sua atenção, puxando você para fora. E sem perceber, você foi se afastando do único lugar onde respostas reais poderiam ser encontradas, o interior da sua própria alma. O problema não é o barulho externo, é o fato de que ele está impedindo você de escutar o que está dentro. A alma não grita. Ela não compete com o mundo. Ela fala em silêncio. E se você nunca desacelera, nunca se recolhe, nunca se permite ficar em quietude, essa voz continua sendo ignorada. É por isso que muitas pessoas sentem um vazio constante. Não porque não existe resposta, mas porque nunca param o suficiente para ouvi-la. Estão sempre ocupadas demais tentando fugir de si mesmas. Cristo ensinou algo poderoso sobre isso. Ele frequentemente se retirava para lugares silenciosos antes de tomar decisões, antes de ensinar, antes de agir. Ele entendia que a clareza espiritual nasce no silêncio, não no excesso. Ele sabia que é no encontro com Deus, longe do ruído, que o coração se alinha e a mente encontra direção. Isso está registrado no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 16. Agora pare e observe sua própria vida. Quanto tempo você realmente passa em silêncio? Não o silêncio físico, mas o silêncio interno, onde você não está tentando se distrair, nem fugir, nem preencher o vazio com qualquer coisa. Porque enquanto você continuar mergulhado no barulho do mundo, vai continuar desconectado daquilo que pode transformar sua vida. E existe algo ainda mais profundo por trás disso. O vazio que você sente não é apenas resultado do que você não tem. É consequência direta do que você tem permitido entrar e permanecer dentro de você. E quando você entender isso, vai perceber que o problema não está fora, mas dentro. A fome invisível que nada consegue alimentar. Existe dentro de você uma fome que não aparece no corpo, mas domina a alma. Não é fome de comida, de dinheiro ou de reconhecimento. É uma necessidade mais profunda, mais silenciosa, mais difícil de identificar. E talvez você já tenha tentado alimentá-la de todas as formas possíveis, sem perceber que nenhuma delas realmente resolve. Porque essa fome não é natural, ela é espiritual. Você já sentiu aquela vontade de preencher o vazio rapidamente? Buscar algo que traga alívio imediato, mesmo que seja passageiro? Pode ser distração, prazer, validação, conquista. Por um instante, parece funcionar. Você sente um tipo de satisfação momentânea. Mas depois, tudo volta. E muitas vezes volta mais forte. Isso acontece porque você está tentando alimentar algo eterno com coisas temporárias. A verdade é que o mundo oferece muitas opções para preencher esse espaço, mas nenhuma delas foi feita para isso. É como tentar matar a sede bebendo água salgada. Quanto mais você consome, mais a necessidade aumenta. E sem perceber, você entra em um ciclo onde busca, consome, se frustra e repete. Não porque quer, mas porque ainda não entendeu o que realmente está faltando. Cristo revelou algo essencial sobre essa fome. Ele disse que quem bebe da água que ele oferece nunca mais terá sede, como está escrito no livro de João, capítulo 4, versículo 14. Isso não é apenas uma metáfora bonita, é uma verdade espiritual profunda. Ele estava mostrando que existe uma fonte capaz de preencher completamente aquilo que dentro de você nunca se satisfaz com nada deste mundo. O problema não é você sentir essa fome. O problema é não reconhecer a origem dela. Porque enquanto você continuar buscando em lugares errados, vai continuar frustrado. Mas quando você entende que essa necessidade aponta para algo maior, tudo começa a mudar. A fome deixa de ser um peso e passa a ser um direcionamento, um sinal de onde você realmente precisa ir. E agora você está mais perto de entender algo que pode transformar completamente sua forma de viver. Porque existe uma ilusão silenciosa que mantém muitas pessoas presas nesse ciclo. Uma ideia que parece verdadeira, mas que na prática só aumenta o vazio. A ilusão de controle sobre a própria vida.
Existe uma crença silenciosa que guia grande parte das suas decisões, mesmo que você nunca tenha percebido com clareza. A ideia de que você está no controle de tudo, de que, se fizer as escolhas certas, trabalhar o suficiente, planejar bem e evitar erros, sua vida vai seguir exatamente como você espera. Parece lógico, parece seguro, mas no fundo, essa sensação de controle é uma das maiores ilusões que alimentam o vazio dentro de você. Você tenta organizar o futuro, prever cenários, garantir resultados. E quando algo sai do plano, vem a frustração. A ansiedade aparece, o medo cresce, a sensação de insegurança toma espaço. Porque quando você acredita que tudo depende de você, qualquer coisa fora do seu controle se torna uma ameaça. E isso cansa. Cansa tentar segurar tudo. Cansa viver como se a responsabilidade de manter a vida funcionando estivesse inteiramente nas suas mãos. O problema é que essa busca por controle não traz paz. Ela traz peso. Porque no fundo, você sabe que não consegue controlar tudo. Você pode tentar, pode se esforçar, pode se preparar, mas sempre existirão variáveis que fogem completamente da sua capacidade. E quando isso acontece, o vazio aumenta. Porque você percebe que mesmo fazendo tudo o que pode, ainda assim não é suficiente para trazer segurança verdadeira. Cristo trouxe um ensinamento que quebra essa ilusão de forma direta. Ele mostrou que a vida não foi feita para ser carregada sozinha. Ele ensinou a confiar, a entregar, a depender de algo maior do que a própria força humana. No livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, ele convida todos os que estão cansados e sobrecarregados a encontrarem descanso nele. Isso não é fraqueza. Isso é alinhamento com a verdade. Quando você tenta controlar tudo, você se afasta da confiança. E quando se afasta da confiança, se distancia da paz. Porque a paz não vem de ter tudo sob controle, mas de saber em quem você pode confiar quando não tem. Existe uma diferença entre responsabilidade e peso. Você foi chamado para agir, mas não para carregar sozinho aquilo que não pode sustentar. Agora existe uma mudança que precisa acontecer dentro de você. Não é sobre desistir da vida, mas sobre deixar de tentar dominá-la completamente. Porque enquanto você continuar preso a essa ilusão, o vazio vai permanecer. E o que você vai descobrir a seguir mostra exatamente como esse processo começa a se transformar de dentro para fora. O momento em que a alma começa a despertar. Existe um ponto silencioso na jornada de toda pessoa em que algo começa a mudar por dentro. Não é um evento externo, não é uma conquista, não é algo que os outros percebem de imediato. É interno, profundo, quase imperceptível no início, mas real. É quando aquilo que antes você ignorava começa a chamar sua atenção. O incômodo já não pode mais ser abafado com facilidade. O vazio já não aceita mais distrações como antes. Algo dentro de você começa a despertar. Esse momento não chega de forma confortável. Ele vem acompanhado de questionamentos, de inquietações, de uma sensação estranha de que a forma como você vinha vivendo já não faz mais sentido. Coisas que antes pareciam importantes começam a perder o valor. Lugares, conversas, hábitos, tudo começa a parecer superficial demais para aquilo que você está sentindo. E isso pode assustar, porque você percebe que não pode mais voltar a ser quem era antes. É nesse ponto que muitos recuam. Preferem ignorar esse despertar, voltar para o automático, retomar velhos padrões. Porque encarar esse processo exige coragem. Exige abrir mão de certezas antigas, de identidades construídas, de caminhos que pareciam seguros. Mas quem decide seguir em frente descobre algo que transforma tudo. Descobre que esse desconforto não é destruição, é reconstrução. Cristo falava exatamente sobre esse tipo de transformação. Ele mostrava que a verdadeira mudança começa de dentro para fora. Não é apenas comportamento, é nascimento espiritual. No livro de João, capítulo 3, versículo 3, ele afirma que é necessário nascer de novo para enxergar o reino de Deus.
Isso não se refere a algo físico, mas a uma mudança profunda de percepção, de consciência, de identidade. Quando a alma começa a despertar, você passa a enxergar aquilo que antes não via. Percebe padrões, entende dores, reconhece verdades que sempre estiveram ali, mas nunca tinham sido compreendidas. E isso muda tudo. Porque agora, você não está mais vivendo apenas reagindo ao mundo. Você começa a buscar direção, propósito, sentido. Mas esse despertar é apenas o início. Ele abre a porta, mas não mostra todo o caminho. E o que vem a seguir não é apenas conforto, é confronto. Porque existe uma verdade que precisa ser encarada para que a transformação continue. O encontro com uma verdade que confronta. Chega um momento em que você não pode mais fugir da verdade. Não aquela verdade confortável, que apenas acalma e faz você se sentir melhor por alguns instantes, mas a verdade que expõe, que revela, que confronta tudo aquilo que você construiu dentro de si ao longo da vida. E esse encontro não é fácil, porque ele exige que você encare quem você realmente se tornou. Até aqui, você pode ter vivido baseado em percepções, experiências, influências e até feridas que moldaram a forma como você pensa, sente e age. Muitas dessas coisas você nunca questionou, apenas aceitou como parte de quem você é. Mas quando a verdade de Cristo entra em cena, ela não negocia com ilusões. Ela ilumina aquilo que estava escondido. Ela mostra o que precisa ser transformado, não apenas ajustado. Cristo não veio apenas trazer palavras bonitas. Ele veio revelar uma realidade espiritual que muda tudo. Ele confronta o orgulho, desmonta falsas seguranças, expõe motivações erradas e mostra que o problema não está apenas no que você faz, mas no que existe dentro de você. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. Isso significa que nada permanece oculto diante dessa verdade. E quando você se depara com isso, não existe mais neutralidade. Ou você resiste, ou você se rende. Resistir parece mais fácil no início, porque mantém tudo como está. Mas no fundo, você sabe que isso só prolonga o vazio. Renda não é derrota. É o começo de uma transformação real. É reconhecer que aquilo que você acreditava até aqui não foi suficiente para te levar onde sua alma precisa chegar. Esse confronto não vem para te destruir, vem para te libertar. Porque toda mentira que você carrega precisa ser exposta antes de ser removida. Toda estrutura falsa precisa ser quebrada antes que algo verdadeiro seja construído. E isso só acontece quando você permite que a verdade entre, mesmo que ela doa no início. Agora que você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a mudar. Mas o que vem a seguir vai ainda mais fundo. Porque não basta reconhecer a verdade. É preciso permitir que ela transforme quem você pensa que é. A desconstrução do eu que você aprendeu a ser. Existe uma versão de você que foi construída ao longo dos anos, moldada por experiências, expectativas, opiniões e até pelas suas próprias dores. Uma identidade que você aprendeu a sustentar, a proteger, a defender. Talvez você nem perceba, mas muitas das escolhas que você faz hoje não nascem de quem você realmente é, mas de quem você aprendeu a ser para se adaptar, para ser aceito, para evitar rejeição, para sobreviver emocionalmente. Essa construção não aconteceu de uma vez. Foi sendo formada aos poucos através de situações que marcaram sua vida. Palavras que você ouviu, momentos que te feriram, ambientes que exigiram que você fosse algo diferente do que realmente era. E sem perceber, você começou a se afastar da sua essência. Criou máscaras, desenvolveu comportamentos, adotou crenças que pareciam necessárias naquele momento, mas que hoje te aprisionam. O problema é que essa identidade construída não sustenta a alma. Ela pode até funcionar externamente, pode te ajudar a lidar com o mundo, mas internamente
ela gera um peso constante. Porque no fundo, você sabe que existe algo desalinhado. Existe uma distância entre quem você mostra ser e quem você realmente é. E essa distância é uma das causas mais profundas do vazio que você sente. Cristo confronta exatamente esse ponto. Ele não veio apenas melhorar a versão que você construiu. Ele veio revelar quem você é de verdade. E para que isso aconteça, aquilo que é falso precisa ser desconstruído. No livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, ele diz que é necessário negar a si mesmo para segui-lo. Isso não significa anular sua identidade, mas abrir mão daquilo que não vem de Deus para que o verdadeiro possa emergir. Esse processo pode ser desconfortável, porque envolve desapego. Envolve reconhecer que nem tudo o que você acreditava sobre si mesmo é verdade. Envolve soltar padrões, pensamentos e até comportamentos que você carregou por muito tempo. Mas ao mesmo tempo, é libertador, porque cada camada que é removida te aproxima da sua essência real. Você não foi criado para viver sustentando uma versão que não representa quem você é diante de Deus. Existe uma identidade verdadeira, esperando para ser revelada. Algo que não depende da opinião dos outros, nem das circunstâncias que você enfrentou. E quando você começa a acessar isso, o vazio começa a perder espaço. Mas ainda existe algo que precisa ser tratado com profundidade. Porque por trás dessa identidade construída, existem feridas que foram escondidas, ignoradas ou até negadas. E enquanto essas feridas não forem curadas, elas continuam influenciando quem você se torna. A cura das feridas que você nunca mostrou a ninguém. Existe uma parte da sua história que você não compartilha com ninguém. Feridas que você aprendeu a esconder, dores que você preferiu silenciar, momentos que você guardou tão profundamente que nem gosta de revisitar. Você seguiu em frente, tentou ser forte, tentou esquecer, tentou agir como se aquilo não tivesse mais poder sobre você. Mas no fundo, essas marcas continuam vivas, influenciando suas emoções, suas decisões e até a forma como você enxerga a si mesmo. Essas feridas não são apenas lembranças, elas criam padrões, moldam comportamentos, alimentam medos que você nem sempre consegue explicar. Às vezes, é o medo de ser rejeitado, de não ser suficiente, de ser abandonado. Outras vezes, é a culpa que insiste em voltar, a sensação de que você falhou e não pode mais recomeçar. E mesmo quando tudo parece bem por fora, existe algo dentro de você que ainda reage a essas dores. O problema não é ter sido ferido. O problema é tentar viver como se isso nunca tivesse acontecido. Porque aquilo que não é tratado não desaparece, apenas se esconde. E o que está escondido continua operando em silêncio, influenciando sua vida sem que você perceba. É por isso que muitas vezes você reage de formas que nem entende. Porque existe uma raiz que ainda não foi curada. Cristo não ignora essas feridas. Ele não passa por cima delas. Ele vai até o ponto mais profundo da dor e traz cura de forma real. Ele não trata apenas o comportamento. Ele alcança o coração. No livro de Salmos, capítulo 34, versículo 18, está escrito que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Isso significa que suas feridas não afastam você de Deus. Elas são exatamente o lugar onde Ele quer agir. Mas existe algo importante aqui. A cura começa quando você para de esconder, quando você reconhece a dor, quando permite que ela venha à superfície, quando decide não carregar isso sozinho. Isso exige coragem, porque significa encarar aquilo que você evitou por tanto tempo. Mas também é o único caminho para ser realmente livre. Você não foi criado para viver preso ao que te feriu. Existe uma restauração disponível para você, algo que não apaga sua história, mas transforma o significado dela. E quando essa cura começa a acontecer, algo dentro de você muda de forma profunda. Só que ainda existe uma camada mais sutil que mantém muitas pessoas presas, mesmo depois de reconhecer suas dores.
São as mentiras que foram construídas ao longo do tempo e que hoje parecem verdades absolutas. A libertação das mentiras que você acreditou por anos. Existe algo ainda mais profundo do que as feridas que você carrega. São as mentiras que nasceram a partir delas. Ideias que foram se formando dentro de você ao longo do tempo e que hoje parecem verdades absolutas. Você pode nem perceber, mas muitas das coisas que você acredita sobre si mesmo não vieram de Deus. Vieram de experiências mal interpretadas, de palavras que te marcaram, de situações que você não soube como processar. Talvez em algum momento você tenha começado a acreditar que não é suficiente, que sempre vai falhar, que não merece ser amado, que precisa provar o seu valor o tempo todo, ou até que não existe mais solução para a sua vida. Essas crenças não surgiram do nada. Elas foram construídas em momentos de dor, quando você tentou dar sentido ao que estava vivendo. E sem perceber, você começou a viver baseado nelas. O problema é que essas mentiras moldam sua realidade. Elas influenciam suas escolhas, limitam suas atitudes, distorcem sua visão sobre quem você é. E o mais perigoso é que, com o tempo, você para de questionar. Você apenas aceita. Vive como se isso fosse parte da sua identidade, sem perceber que está preso a algo que nunca foi verdade. Cristo confronta diretamente essas mentiras. Ele não apenas oferece conforto, ele revela a verdade. E a verdade tem poder para libertar. No livro de João, capítulo 8, versículo 32, está escrito que você conhecerá a verdade, e a verdade te libertará. Isso significa que a liberdade não começa quando sua vida muda externamente, mas quando aquilo que você acredita internamente é transformado. Mas existe um processo aqui. Antes de substituir a mentira, você precisa reconhecê-la. Precisa identificar quais são as vozes que você tem escutado por anos e que não refletem aquilo que Deus diz sobre você. E isso exige atenção, sinceridade e disposição para questionar aquilo que sempre pareceu óbvio. A libertação não acontece de fora para dentro. Ela começa dentro de você, quando a verdade começa a ocupar o espaço que antes era dominado por mentiras. E quando isso acontece, sua forma de pensar muda, sua forma de agir muda, sua forma de viver muda. Porque agora você não está mais reagindo a uma identidade distorcida, mas caminhando em direção àquilo que é real. E quando essa mudança começa, algo ainda maior se torna possível. Porque não basta apenas remover aquilo que é falso. Existe uma identidade verdadeira que precisa ser reconstruída no lugar. O realinhamento com quem você realmente é. Depois de reconhecer as feridas e confrontar as mentiras, chega um momento decisivo. Um ponto em que você não pode mais permanecer no mesmo lugar. Porque agora você já viu o que estava escondido, já percebeu o que estava desalinhado, e isso exige uma resposta. Não dá mais para viver baseado em versões antigas de si mesmo. Existe um chamado para realinhamento, para voltar àquilo que você realmente é diante de Deus. Durante muito tempo, sua identidade pode ter sido definida por circunstâncias, por erros, por opiniões externas. Você se viu através de filtros distorcidos, construiu sua percepção baseado no que viveu, no que ouviu, no que sentiu. Mas nada disso define sua essência. Existe uma verdade mais profunda, algo que não foi criado pelas situações da sua vida, mas pelo próprio Deus. Cristo não veio apenas curar sua dor ou corrigir seus caminhos. Ele veio restaurar sua identidade, mostrar quem você é de verdade. No livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso significa que sua identidade não está presa ao passado, nem limitada pelas suas falhas. Existe uma nova realidade disponível para você. Mas esse realinhamento não acontece automaticamente. Ele exige decisão. Exige que você comece a rejeitar aquilo que não corresponde à verdade e passe a aceitar aquilo que Deus declara sobre você. Isso envolve renovar sua mente, mudar sua forma de pensar, ajustar sua forma de se posicionar diante da vida. Não é apenas sentir algo diferente.
é viver de forma diferente. E à medida que você começa a se alinhar com essa verdade, algo muda dentro de você. O vazio começa a perder força. A confusão começa a dar lugar à clareza. Você passa a enxergar sua vida com outro olhar, não mais baseado em insegurança ou dúvida, mas em propósito. E isso transforma a forma como você reage ao mundo, como se posiciona, como toma decisões. Mas existe um próximo nível que vai além de entender quem você é. Porque quando sua identidade é restaurada, uma nova pergunta surge. Para que você foi criado? Qual é o propósito por trás da sua existência? A descoberta de um propósito que vai além de você. Quando sua identidade começa a ser restaurada, algo dentro de você muda de forma inevitável. Você já não se vê mais como antes. Já não se define pelas mesmas coisas. Já não se limita às mesmas crenças. E é exatamente nesse ponto que surge uma pergunta que não pode mais ser ignorada. Para que você está aqui? Qual é o propósito real da sua vida? Porque, no fundo, não basta saber quem você é. Você precisa entender para onde está sendo chamado. Durante muito tempo, você pode ter associado propósito a conquistas pessoais. A carreira, a dinheiro, a reconhecimento, a objetivos que giram em torno de você. E não há nada de errado em querer crescer, evoluir, conquistar. Mas quando isso se torna o centro, o vazio volta. Porque o propósito verdadeiro não foi criado para girar apenas ao redor da sua própria vida. Ele sempre aponta para algo maior. Cristo deixou isso claro em seus ensinamentos. Ele não chamou pessoas para viverem apenas para si mesmas, mas para fazerem parte de algo eterno. No livro de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39, ele ensina que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o maior mandamento. Isso revela que o propósito não está apenas em receber, mas em viver conectado a Deus e impactar vidas ao seu redor. Quando você começa a entender isso, sua perspectiva muda. O foco deixa de ser apenas o que você pode conquistar e passa a ser o que você pode se tornar e entregar. Sua vida deixa de ser uma busca constante por satisfação pessoal e se transforma em uma jornada de significado. E é nesse ponto que o vazio perde espaço, porque você não está mais tentando se preencher, você está vivendo algo que transborda. Mas existe um detalhe importante aqui. Descobrir o propósito não significa ter todas as respostas de uma vez. Não é um momento único onde tudo se esclarece. É um processo, uma construção diária, um caminho que se revela à medida que você se aproxima de Deus e se alinha com aquilo que Ele deseja para você. E isso exige constância, entrega e disposição para caminhar, mesmo sem enxergar tudo com clareza. E é exatamente aí que muitas pessoas se perdem novamente, porque entender o propósito é apenas o começo. O verdadeiro desafio está em viver isso no dia a dia, nas escolhas simples, nas atitudes que ninguém vê. A prática diária de uma vida com significado. Entender seu propósito muda sua visão, mas é na prática diária que essa transformação se torna real. Porque não adianta apenas sentir, refletir ou se emocionar com verdades profundas, se no dia seguinte tudo volta a ser como antes. A vida com significado não é construída em momentos isolados. Ela é formada nas escolhas simples, nas atitudes repetidas, nas decisões que você toma quando ninguém está vendo. Existe uma diferença entre saber o caminho e caminhar nele. E é exatamente nesse ponto que muitos param. Porque viver com propósito exige consistência. Exige alinhar pensamentos, palavras e ações com aquilo que você começou a entender. Não é sobre perfeição, é sobre direção. É sobre decidir todos os dias que você não vai mais voltar ao automático, que não vai mais viver apenas reagindo às circunstâncias. Cristo ensinava de forma prática. Ele não falava apenas sobre grandes momentos espirituais, mas sobre como viver no dia a dia. Sobre perdoar, mesmo quando dói. Sobre confiar, mesmo sem entender. Sobre agir com amor,
mesmo quando não há retorno. No livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, ele diz que quem quer segui-lo deve tomar a sua cruz diariamente. Isso revela que a transformação não é um evento, é um processo contínuo. E esse processo acontece nos detalhes, na forma como você reage às dificuldades, na maneira como você trata as pessoas, nas escolhas que você faz quando tem duas opções diante de você. Cada pequena decisão reforça quem você está se tornando. E aos poucos, aquilo que antes parecia difícil começa a se tornar natural, porque sua mente e seu coração estão sendo renovados. Mas existe algo importante que você precisa entender. Viver com propósito não elimina desafios. Não significa que tudo será fácil. Pelo contrário, muitas vezes, você vai precisar escolher o caminho mais difícil. Mas a diferença é que agora existe sentido, existe direção, existe uma paz que não depende das circunstâncias. E quando essa prática começa a se consolidar, algo novo se abre diante de você. Uma forma diferente de enxergar a vida. Uma clareza que antes não existia. Uma paz que não pode ser explicada apenas pela lógica. O novo caminho que se abre diante de você. Quando você começa a viver com propósito de forma prática, algo muda na maneira como você enxerga tudo ao seu redor. Não é que o mundo se transforme de repente, mas a sua percepção muda. Aquilo que antes gerava confusão começa a fazer sentido. Situações que antes te desestabilizavam já não têm o mesmo peso. Existe uma clareza nova, uma direção interna que começa a guiar suas decisões, mesmo quando o cenário externo continua incerto. Você passa a perceber que não está mais perdido. Existe um caminho, e mesmo que você não veja todos os passos, você sabe para onde está indo. Isso traz um tipo de paz que não depende de circunstâncias favoráveis. É uma segurança silenciosa, que não vem de ter controle sobre tudo, mas de saber que sua vida está alinhada com algo maior do que você. Cristo falou sobre isso de forma muito clara. Ele disse que aquele que o segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida, como está escrito no livro de João, capítulo 8, versículo 12. Isso não significa ausência de dificuldades, mas presença de direção. Você pode até enfrentar momentos difíceis, mas não está mais sem rumo. Existe uma luz que te guia, mesmo quando tudo parece escuro. E com isso, suas escolhas começam a refletir essa transformação. Você já não reage impulsivamente como antes. Já não se deixa levar por qualquer emoção ou circunstância. Existe um alinhamento interno que começa a influenciar tudo. Sua forma de pensar muda. Sua forma de agir muda. Sua forma de viver muda. E isso não acontece por esforço isolado, mas porque algo dentro de você foi realinhado. Mas existe um detalhe importante. Esse novo caminho exige continuidade. Não é algo que você acessa e depois mantém sem atenção. Ele precisa ser cultivado, alimentado, protegido, porque o mundo continua oferecendo distrações, atalhos e caminhos que parecem mais fáceis, mas que te afastam novamente do propósito. E agora você está diante de algo decisivo. Porque depois de tudo o que foi revelado, não é mais possível voltar ao ponto inicial sem perceber o que está fazendo. Existe uma consciência nova dentro de você. E o que você fará com isso define o que vem a seguir. Porque o próximo passo não é apenas mais um entendimento. É uma conclusão que pode marcar um antes e um depois na sua vida. O dia em que o vazio perdeu o controle sobre você. Existe um momento na vida em que tudo o que antes te dominava perde força. Não porque as circunstâncias mudaram completamente, mas porque algo dentro de você foi transformado. O vazio que antes parecia controlar suas emoções, suas decisões e sua forma de viver, já não tem o mesmo poder. Ele ainda pode tentar aparecer, ainda pode tentar se manifestar, mas agora você não é mais governado por ele. Você chegou até aqui porque, em algum momento, decidiu não ignorar mais aquilo que sentia. Decidiu encarar o incômodo, confrontar as verdades, permitir que algo dentro de você fosse mudado. E isso fez toda a diferença. Porque a transformação não aconteceu do lado de fora primeiro. Ela começou dentro de você.
na forma como você pensa, na maneira como você se enxerga, na forma como você se posiciona diante da vida. Cristo não prometeu uma vida sem desafios, mas prometeu algo muito maior do que isso. Prometeu presença, direção e vida em abundância, como está escrito no livro de João, capítulo 10, versículo 10. Isso significa que você não precisa mais viver tentando se preencher com aquilo que nunca foi suficiente. Existe uma fonte real, constante e acessível que sustenta sua alma. E agora você entende algo que antes parecia distante. O vazio não era o fim, era o início. Era o sinal de que algo precisava ser ajustado, restaurado, alinhado. Era o ponto de partida para uma jornada que te trouxe até aqui. E ao invés de fugir dele, você aprendeu a escutar, a entender, a transformar. Isso não significa que você nunca mais vai sentir dúvidas ou dificuldades, mas significa que agora você tem direção, tem base, tem verdade. E isso muda tudo, porque você não está mais perdido. Você não está mais tentando preencher sua vida com soluções temporárias. Você encontrou um caminho que sustenta, que direciona, que dá sentido. Agora a decisão está diante de você de forma clara. Continuar caminhando nessa direção ou voltar aos padrões antigos que você já sabe onde levam. Porque depois de tudo o que você viu, ouviu e sentiu, não existe mais ignorância. Existe consciência. E talvez, exatamente neste momento, algo dentro de você esteja diferente. Mais claro, mais firme, mais vivo. Isso não é coincidência. Isso é resposta. E a partir de agora, o vazio não define mais quem você é. Ele se tornou apenas parte de uma história que te levou ao reencontro com aquilo que realmente importa. Pai, neste momento eu me coloco diante de Ti com tudo aquilo que existe dentro de mim. Sem máscaras, sem defesas, sem tentar esconder o que eu sinto. O Senhor conhece cada parte da minha história, cada pensamento, cada dor que eu nunca consegui explicar. E ainda assim o Senhor não se afastou de mim. Pelo contrário, o Senhor me trouxe até aqui. Eu reconheço que tentei preencher o vazio de muitas formas. Busquei respostas em lugares que não podiam me sustentar. Procurei sentido em coisas que não eram eternas. Tentei controlar minha vida sem perceber que estava me afastando de Ti. Mas hoje eu entendo que esse vazio não era o fim. Era um chamado. Um convite para voltar ao Teu caminho. Jesus, entra agora nos lugares mais profundos do meu coração. Toca nas feridas que eu escondi, nas lembranças que ainda doem, nas áreas da minha vida que eu nunca entreguei completamente. Eu não quero mais carregar isso sozinho. Eu entrego tudo nas Tuas mãos. Cada medo, cada culpa, cada pensamento que me prende. Eu decido confiar em Ti. Espírito Santo, renova minha mente, alinha meu coração, transforma minha forma de viver. Me ensina a caminhar todos os dias com propósito, a fazer escolhas que refletem a verdade, a permanecer firme mesmo quando as circunstâncias não forem fáceis. Eu não quero mais viver no automático. Eu quero viver consciente da Tua presença em cada detalhe da minha vida. Pai, hoje eu escolho deixar para trás tudo aquilo que não vem de Ti. Eu rejeito as mentiras que acreditei por tanto tempo. Eu não sou definido pelo meu passado, pelos meus erros ou pelas minhas limitações. Eu sou quem o Senhor diz que eu sou. E a partir de agora eu caminho nessa verdade. Preenche o vazio dentro de mim com a Tua presença. Traz paz onde havia inquietação, direção onde havia confusão, vida onde havia vazio. Eu não quero apenas entender, eu quero viver essa transformação. Eu entrego minha vida completamente a Ti. E a partir de hoje, eu declaro que não serei mais governado pelo vazio. Eu serei guiado pela Tua verdade, sustentado pelo Teu amor e conduzido pelo propósito que o Senhor preparou para mim. Amém.